Na mídia e nas redes sociais, os protestos de junho foram associados ao anarquismo, um movimento que nasceu no século XIX na Europa. E o Repórter Brasil começa hoje uma série de 4 reportagens que discute a presença do anarquismo nos protestos, mostra que grupos se identificam com essa ideologia e conta um pouco da história do movimento no país desde o século passado. São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília. Símbolos anarquistas estavam nas manifestações que tomaram as ruas do Brasil recentemente. Um deles, a letra A, de anarquia, dentro da letra O, de ordem. Outro símbolo é a máscara com um sorriso, que se tornou a cara dos protestos. Usada por um personagem anarquista de uma história em quadrinhos, ela se popularizou após um filme de Hollywood e ganhou as ruas em diversas manifestações pelo mundo, como nos Estados Unidos em 2011. No dicionário, anarquismo é sinônimo de desordem, mas também é uma teoria política que rejeita a ideia de governo e a autoridade do Estado. A palavra anarquia, que aí vem, não é, da junção de radicais gregos, né? O an, que seria a negação, e arquia, o poder, o governo, ou seja, o não governo. Não é? O Proudhon já dizia, anarquia, a ordem sem coerção. O filósofo francês Pierre Proudhon foi um dos pioneiros a promover os ideais do anarquismo no século XIX. Para ele, a política seria a ciência da liberdade e qualquer forma de governo uma opressão. Na década de 1930, revolucionários puseram em prática o anarquismo em algumas regiões da Espanha, com a autogestão e a produção coletiva. Durante a Guerra Civil, o general Franco colocou fim à experiência e implantou a ditadura no país. No Brasil, em 2013, o movimento Passe Livre, que encabeçou os protestos de junho, se apresenta como um grupo sem líderes, autônomo e apartidário. Isso faz deles anarquistas? Ele acha que se declarar anarquista pode colocar um foco em cima deles. Então vocês são isso, e não se declarar, as pessoas podem não saber o que é e dificilmente tem mais dificuldade, inclusive, de atacá-los, entendeu? Pode ser também isso, não sei qual é a estratégia deles. Agora, um grupo que diz autogestionário, que, vamos dizer assim, a questão da hierarquia é abandonada, eles não têm lideranças claras ali. Bem, eu conheço isso como anarquista. Tem, na verdade, uma mescla de referências, né? Então nós não nos classificamos como um movimento anarquista ou marxista, mas entendemos a necessidade de fazer uma luta autônoma, uma luta partidária, para que, enfim, os interesses da população, o interesse dos de baixo realmente se expressem. Jovens de preto e com rostos cobertos. É o Black Bloc que está nas ruas. Não se trata de um movimento nem de um grupo. É uma tática de guerrilha urbana anticapitalista. Como estratégia de ação direta, se colocam na linha de frente quando há confronto com a polícia e atacam símbolos do capitalismo. Isso é uma ideologia anarquista. O que nós estamos aqui é para mostrar muito bem que ninguém tem que recuar, ninguém tem que ficar com medo. Eu vejo alguns referenciais a escritos anarquistas, não é? Mas eu acho que a gente não poderia considerar o conjunto do Black Bloc como, né, um conjunto plenamente anarquista. Eu acho que tem uma relação, né, mas a gente não pode dizer que todos os Black Blocs, né, que todo mundo que utiliza essa estratégia do Black Bloc seja anarquista. Essa justificação que alguns intelectuais fazem tende a glamorizar, sim, e tende a fazer uma coisa extremamente equivocada, envolver um segmento da juventude brasileira em práticas que, na verdade, não tem nada a ver nem com a cultura política brasileira, nem com o que está acontecendo no país. As pessoas reagem da forma que podem, reagem com os elementos que podem. Se isso é correto ou incorreto, isso é uma discussão que envolve, em grande medida, valores morais. E os valores morais, eles são cambiáveis, eles são mutáveis de acordo também com a demanda de classe, com a necessidade da classe. Então,
Então, é muito complexo você emitir um parecer quando os elementos que levam à reação nas ruas são elementos de tal ordem, complexos também, não é? que obviamente, qualquer parecer apressado certamente será injusto. Sem hierarquia ou lideranças claras, várias bandeiras foram levantadas durante os protestos. Os símbolos estão nas ruas, mas a ideologia política não é um consenso entre os manifestantes. No momento em que essas mobilizações se colocam contra o governo, né, no momento em que elas se colocam como apartidárias, no momento em que elas se organizam de maneira autogestionária, sendo construídas de baixo para cima, sem essa cisão tradicional dos movimentos populares de direção e base, né, todos esses referenciais, né, somado a outros, como o classismo, como o anticapitalismo, como a ideia da ação direta, tudo isso, né, são os princípios que vêm sendo defendidos pelos anarquistas há 1,5 século. Amanhã vamos mostrar como foi a primeira experiência de uma colônia anarquista no Brasil.